passar? Boa noite, meus queridos irmãos encarnados e também aos queridos irmãos desencarnados aqui presentes, que sinto estão em grande participação, que a mediunidade e a espiritualidade nos comunica e nós sentimos. É a primeira palestra do ano de 2026 que faço nesta casa bendita e não poderia iniciar sem desejar a todos vocês um ano de muitas venturas, de muitas felicidades, fazendo os outros felizes. Eu peço humildemente que os irmãos que estão aqui ouçam esta afirmação e guardem no coração. Teremos um ano feliz, apesar das dificuldades do momento. Mas esse ano será muito e especialmente feliz se nós fizermos os outros ajudarmos a serem felizes. A palestra de hoje é aquela passagem do Evangelho de São Marcos: ide e pregai por todo o mundo o Evangelho, a boa nova, a boa notícia às criaturas. Quem representou como nunca a difusão do Evangelho, da boa nova no mundo, foi o apóstolo Paulo. Foi o grande apóstolo Paulo, que percorreu 3 continentes: a Ásia, a Europa e a África. Ele andou 25.000 quilômetros, segundo os cálculos dos historiadores, da passagem dele por esses 3 continentes. Ele foi pregar a boa nova, o Evangelho às criaturas. E aqui eu faço um pequeno parênteses para dizer da importância extraordinária na vida do apóstolo Paulo, de Jesus, o nosso modelo e guia, e na nossa vida, na vida de cada um de nós. A palavra que vai ao coração e conduz às atitudes. Já por vezes tenho visto manifestações de forma ampla, de forma geral, que o que importa são as atitudes da pessoa. Evidentemente que sim. As nossas atitudes, elas correspondem àquilo que ficou impregnado, eu diria até uma expressão, encharcado no nosso coração. As atitudes de uma criatura humana, elas revelam a pessoa, mas essas atitudes
elas são antecedidas pelo Verbo. Deus, a inteligência suprema do universo, Ele criou o universo com a palavra e com a vontade divina e com a palavra. Não dissociem a importância do falar e a importância do agir. Não categorizem, é mais importante isto, é mais importante aquilo. A vida, para nós espíritas, do nosso modelo e guia Jesus, aqui na terra, nos 3 anos que ele percorreu as estradas da Judéia, nos 3 anos em que ele ajudou, auxiliou, amparou, enxugou as lágrimas de tantas criaturas com os gestos. Também ele o fez com as palavras, inclusive no momento trágico da cruz, quando ele foi imolado pelas criaturas humanas da época, da forma mais válida. Meus amigos, pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todos nós. Não apenas daqueles que falam, que proferem palestras, a pregação do Evangelho, da Boa Nova, ela começa na nossa casa, no ambiente de trabalho, na casa espírita, e ela vem impregnada, e ela vem emoldurada com o mais belo de todos os sentimentos humanos, que ao lado do amor é o sentimento mais sublime, que é o sentimento da caridade. Eu me recordo de uma passagem do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, narrando os momentos finais da vida do Cristo, quando ele estava para expirar, um coro de anjos se aproxima de Jesus e ele balbucia as seguintes palavras: para um anjo que estava próximo: vá rápido, porque Judas acaba de se suicidar. O anjo que partiu rápido na espiritualidade para assistir e amparar Judas, que acabara de se suicidar, era o anjo da caridade. Era o anjo da caridade. É isto que deve mover a nossa vida. É isto que deve direcionar os nossos caminhos aqui na terra. É a frase conhecida e célebre de Kardec, o nosso codificador: fora da caridade
não há salvação. A caridade que eu me refiro é a caridade material e moral. Pregar o Evangelho é se aproximar de alguém que está no momento de aflição, de dor, de intenso sofrimento, e amparar aquela pessoa. Levar àquela pessoa o bálsamo da palavra que enxuga as lágrimas, que produz confiança, que traz ânimo, que traz fé e evita muitas vezes um ato tresloucado de um suicídio. Meus amigos, pregar o Evangelho é uma ação que nós podemos a todo momento realizar e praticar. A pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, extraordinária pelo mundo, culminou na Via Ostiense, na cidade eterna em Roma, quando ele foi decapitado, porque na condição de cidadão romano, ele tinha o direito, e consideravam esse direito um privilégio, de ser decapitado como cidadão romano. E quem não era romano era crucificado. Pedro foi crucificado e implorou de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, o maior divulgador do cristianismo, o apóstolo Paulo, na hora em que ele ia ser decapitado, o apóstolo Paulo viu que o carrasco tremia as mãos, e ele olha para o carrasco e diz: eu cumpri a minha missão, cumpra você a sua. E deu a cabeça, o pescoço para ser decapitado. Meus amigos, eu desejo e eu anelo ter passado para vocês humildemente a importância de pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho também silenciosamente, pelas atitudes, pelas ações, pelo exemplo que as pessoas podem ver. O grande brasileiro, o maior brasileiro, para mim, respeitando os demais, desse país, Francisco Cândido Xavier, certa ocasião, em Uberaba, foi procurado por uma senhora. E essa senhora chorava copiosamente e lhe pedia: Chico, eu preciso de uma palavra tua para o meu drama. O drama desta senhora tinha sido a perda, há 15 dias atrás, há um mês atrás, do marido, que ela amava e havia uma relação muito bonita entre eles. E ela perdeu o esposo. Decorridos 15 dias,
2 filhas, uma criança de 10 e outra de 6 anos. Estavam num determinado local, no interior de Uberaba, com familiares e pessoas amigas, próximo a um rio, e as crianças se aproximaram da margem do rio e subiram numa pedra, e a pedra rolou, e as 2 filhas desencarnaram, morreram afogadas. Aquela mãe perdeu o amor da sua vida, o esposo, e os amores, fruto do amor, as 2 crianças. E ela chorava copiosamente, e Chico Francisco Cândido Xavier a abraçou e disse: minha filha, há dores, há sofrimentos de tamanha magnitude que nenhuma palavra, nenhum consolo alguém pode dizer. E Chico chorava, abraçado a essa senhora, e lhe disse: minha filha, eu só posso misturar as minhas lágrimas com as tuas e chorar junto com você. Este fato acontecido em Uberaba me comove profundamente, porque este fato revela a dor que nós, pelas mais variadas razões e motivos, de uma maneira e outra, com um peso maior ou um peso menor, mas sempre a dor e o sofrimento, temos que passar na terra. Daí a bendita doutrina espírita, ela vem e ela diz: não há morte, a vida continua. É a comunicabilidade dos espíritos e a mediunidade a nos mostrar. A reencarnação, que possibilita, pela misericórdia divina, uma nova oportunidade que nós todos estamos tendo de viver aqui na Terra. A certeza que a nossa alma é imortal, a certeza que a vida prossegue e nós sempre teremos uma possibilidade de melhorar. E somos atingidos pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, quando saímos da estrada do bem, por escolhas nossas que sempre terão consequências. A Neiva, ao final desta modesta palestra, ela vai passar para vocês um texto extraordinário, apenas uma passagem. Levem para casa e leiam com muito amor. Não lerei todo o texto, até para não
ocupar mais o tempo dos senhores. Apenas as 4 primeiras linhas que diz assim: ah, se as pessoas soubessem que nessa terra a nossa vida é apenas uma passagem, talvez dariam mais valor ao que realmente importa. Porque nós damos valor excessivo às coisas materiais, que temos que dar porque vivemos na matéria, mas não o valor a mais das coisas espirituais, que são perenes, que são eternas. E isto, a nossa consciência nos será cobrada na terra e no mundo espiritual. Meus irmãos, finalizando, eu gostaria de fazer uma súplica a cada um de vocês. Esta súplica eu faço do meu coração ao coração de todos vocês. Bondade na vida, carinho na vida, serenidade na vida, paciência, calma, e orem. Orem, não com a voz, não com a mente, mas com a alma e com o coração. Façam outras pessoas felizes e serão felizes. Amem e serão amados, porque o amor é o elixir da vida. 1000 vezes é preferível amar do que ser amado. Embora ser amado é muito bom, mas se na vida tivermos que escolher, amemos, porque aí nós estaremos visualizando o verdadeiro amor do Nazareno quando veio à terra. Ele nos amou profundamente e nós o crucificamos. E ele continua nos amando a ponto de dizer: estarei com vós até o fim dos tempos. É isto que eu humildemente desejo a todos vocês, rogando graças ao Senhor da vida, a Jesus e à Mãe Santíssima. Muito obrigado, meus amigos.